Porque algumas pessoas têm aumento de urina após episódios de estresse intenso. Você já percebeu que em momentos de muito nervosismo ou medo, parece que a vontade de urinar aumenta de repente? Isso acontece porque o nosso corpo funciona como um grande sistema de sobrevivência. E quando ele entende que existe uma ameaça, seja real ou emocional, várias reações começam ao mesmo tempo. É quase como no filme Divertidamente, em que cada emoção aperta botões diferentes dentro da mente. No nosso organismo, o botão do estresse, entre aspas, ativa respostas físicas automáticas que envolvem o cérebro, hormônios e até os rins. Inclusive, essa reação de se molhar de medo já foi retratada em várias cenas de filmes de terror e comédia, justamente porque é uma resposta fisiológica, real e documentada. Tudo começa no hipotálamo, o gerente de crise do seu cérebro. Quando passamos por uma situação intensa, ele ativa o chamado eixo HHA, hipotálamo, hipófise, adrenal. O processo é uma cascata rápida. Primeiro, o hipotálamo libera o hormônio CRH. Depois, a hipófise libera o ACTH no sangue. E então, as glândulas adrenais produzem o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Mas o cortisol não trabalha sozinho. Enquanto ele prepara seu metabolismo, o sistema nervoso simpático entra em ação, com um mecanismo de luta ou fuga. Através da medula da glândula adrenal, ocorre a liberação de adrenalina e noradrenalina. Elas fazem muito mais do que só acelerar o coração. A noradrenalina, por exemplo, causa uma contração nos vasos sanguíneos, redirecionando o fluxo de sangue para os órgãos vitais e músculos, deixando você pronto para agir em segundos. Essa resposta sistêmica interfere diretamente na bexiga. Normalmente, ela avisa o cérebro apenas quando está cheia, através de sensores de pressão na sua parede. Mas, durante o estresse, o sistema nervoso central entra em um estado de sensibilidade extrema. É como se o corpo estivesse com o seu sistema de alarme, entre aspas, calibrado no nível máximo. Pequenos estímulos passam a parecer grandes urgências. Mesmo com pouca urina, o cérebro reduz o limite do reflexo e interpreta que já está na hora de esvaziar. Em momentos de pânico extremo, a sobrecarga de sinais emocionais é tão alta que o comando voluntário sobre o esfíncter pode ser temporariamente atropelado, resultando na perda involuntária. Além dos nervos, temos a fascinante engenharia química dos rins. Um dos protagonistas é o ADH, hormônio antidiurético. A função dele é garantir a retenção de líquidos no organismo. Ele estimula a inserção de canais de água, chamados aquaporinas 2, nos rins. Isso faz o corpo reabsorver água de volta para o sangue, deixando a urina mais concentrada. Porém, surge um oponente, o PNA, peptídeo natriurético atrial. Quando o estresse eleva a pressão e o volume de sangue, o coração sente esse esfriamento e libera o PNA. Ele é um mestre de dois processos fundamentais, a natriurese, que é a eliminação do excesso de sódio pela urina, e a diurese, que é o aumento da própria eliminação de água. O PNA inibe o ADH e força os rins a expulsar esses componentes para reduzir a pressão arterial. É esse aumento súbito na filtração e eliminação de líquidos que ajuda a explicar por que após o pico de adrenalina, a vontade de ir ao banheiro parece ser a única coisa que importa. Assim como no final de Divertidamente, descobrimos que todas as emoções precisam coexistir em harmonia para uma vida saudável, o nosso corpo busca o mesmo, através da homeostase. Quando a mente entra em alerta, o organismo inteiro se reorganiza para garantir a sua segurança. O cérebro altera a sensibilidade da bexiga e os hormônios equilibram a água, para que você suporte a pressão. Portanto, esse aumento da urina não é uma falha, é o resultado da comunicação perfeita entre seus sistemas nervoso, endócrino e renal. Ter esse controle interno é o que nos permite enfrentar os desafios, garantindo que, por dentro, tudo continue em equilíbrio.